coisas ruins. Chegaram para nós coisas boas, assim como também chegaram coisas ruins, infelizmente. Né? Às vezes chegam mais coisas ruins do que coisas boas. Quem ajudou os pobres? Os políticos, o Igor, você não conhece nenhuma política pública em benefício da população, não? Por exemplo, foi nesse governo, se eu lhe falar, foi nesse governo que foi criado o SISU, né, onde já pensou você ter que pagar, deixa eu ver aqui, 100 mil reais para poder fazer uma faculdade? É caro, né? É bem caro. Isso numa faculdade mais ou menos, né? Tem algumas que são um pouco mais baratas, tem outras que são bem mais caras. Mas aí, com esse governo, com o PT no governo, foi criado o SISU, o ProUni, o FIES. Agora não. Agora você faz o seguinte. A gente tá discutindo aqui sobre a política, Raíssa. Agora você faz o seguinte, ó. Você faz uma prova com 180 questões e se você tiver um bom resultado, você entra na faculdade de graça. Certo? Simples assim. Simples assim. Só você estudar. Você não faz faculdade de graça se você não estudar. Se você estudar, você entra numa faculdade de graça. Deixa eu ver aqui, nós somos 2, somos 3, pronto. Pois para os 3 que estão boiando, houve uma crítica aqui, bem ácida, para um governo. Eu estou dizendo que nesse governo tiveram coisas boas também, certo? Muitas. Entenderam agora? Puxei vocês para o barco de volta, ou vocês ainda estão boiando? Pronto, pois subam aqui no Titanic. Estou no barco, em casa. Agora vamos aqui sobre educação, tá certo? Uma crônica aqui sobre educação. E é o nosso próximo tema. Puxou de volta. Não, puxar de volta o barco, não. Vocês para o barco. Puxar um barco, meu amigo, tem que ter a força, viu? Bora lá. Prestem atenção aqui. Quando ainda criança, eu sempre tive vontade de estudar na escola estadual da minha cidade. Colégio este, referência em mulher bonita. Olha, engraçado. Era para ser referência pela metodologia educacional. Nunca alguém me falou isso. Eu era um adolescente, mão virgemmente podre. Queria a todo custo estudar naquela escola e aquelas gatinhas, mesmo não tendo tendência a gostar de biologia. Consegui concluir o ensino fundamental e lá fui eu para a referida Escola das Mulheres Bonitas. Primeiro dia de aula, lembra-me bem, aula de geografia. Fiquei prestando atenção no que a professora falava sobre o universo. Fiquei assombrado com o universo. Não o da professora, mas aquele universo em que eu estava, a escola. Não aguentava mais a aula da professora e pedi para ir ao banheiro. A professora educadamente disse: venha logo. E lá fui eu, andando pelo corredor adentro, olhando para tudo ao meu redor, admirado como um menino que ganhou um pirulito. Hoje, um PlayStation 3. Ao passar por uma classe, olhei para a janela. Meus olhos deram de encontro com um olhar curioso, olhos esverdeados, como a caatinga do sertão em tempo de inverno. Olhei bem dentro daqueles olhos esverdeados e vi ali, no primeiro dia de aula, o primeiro e único amor da minha vida. Amor à primeira vista? Não sei se a recíproca existiu, mas fiquei apaixonado
com aquela pequena beleza, pequena do tamanho da garota, Professor, uma linda e pequena... professor, Oi? nós não estamos conseguindo visualizar a apresentação. Eita, peraí. Tá dando certo agora? Ah, Maria. Pois peraí, deixa eu só sair aqui. Pessoal, bom, é o seguinte, aquele documento de texto não estava apresentando porque... Voltei, porque o texto está corrompido. O arquivo está corrompido, não vai, ele... Se eu abrir, ele vai travar. Resumindo a história. Certo? Então vamos lá. Eu vou colocar outra crônica sobre a educação para vocês, porque aquela dali, pois fazia tempo que eu não pegava um arquivo corrompido. Eu mando aqui. Se abrir, ele vai travar. Ah, deixa eu colocar a presença do Wesley aqui também. Sétimo ano A, aqui. Pronto. Bom, mas vamos continuar aqui. Né? Claro que eu não preciso de um exemplo de crônica para dar aula para vocês. Está tudo aqui. Continuando. Sobre a educação, pessoal. Temos o que nós podemos ter como eixo que a gente pode falar da educação. Primeiro, na crônica que vocês vão desenvolver, né? Lembrando, são dois temas, política e educação. Sobre a política, eu já falei o que é que a gente pode, o que é que a gente não... O que é que a gente pode desenvolver, né? O lado bom das coisas, o lado ruim da política, o que deveria ser feito, o que poderia ser feito, tá? E o que não está sendo feito de jeito nenhum. Também, outra coisa, é a questão da corrupção. A gente pode criticar duramente também, né? Por exemplo, a corrupção
no sentido do desvio de verbas, principalmente de verbas para a educação, para livros, para a construção de escolas, para a merenda escolar, isso falando da educação pública, é claro. E aí, já tendo isso como um passo para o nosso próximo tema, né? Ah, professor, tem que fazer duas crônicas, uma sobre política e uma sobre educação? Não, 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 não. Só uma, tá bom? Só uma. Prestem atenção. Só uma crônica que vocês farão. Uma sobre um tema ou sobre outro tema. Aí, sobre a educação, o que é que a gente tem? A princípio, nós temos dois eixos maiores para a gente fazer, né? A gente pode fazer sobre a educação pública, dos problemas da educação pública, que vocês têm os relatos de quais são os problemas, ou também sobre a educação privada, a comparação, certo? É claro que nós devemos falar sobre o governo de agora. Vamos voltar para a estrutura da crônica, né? É um tema cotidiano. O governo de agora é cotidiano, né? É contemporâneo. Pode ser sobre o governo de agora, é o mais adequado, né? Já que é o mais recente que nós estamos tendo contato. Pode ser o governo da sua cidade, do seu estado, né? Ou do país, tá certo? Desde que seja o atual. Mas, se você quiser, você também pode comparar o atual com governos anteriores, né? De uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Dá certo as duas maneiras. Agora sim, sobre educação. Ainda sobre educação. Você pode falar das melhorias que devem ser feitas. Para quem for fazer sobre a crônica sobre educação, um bom tema, né? Um ótimo tema, aliás, é fazer a crônica sobre educação na modalidade EAD. Eu sei que vocês querem fazer sobre isso, né? Tem muita coisa para falar, né? A gente já viu isso até mesmo nas redações, né? Eu coloquei uns textos motivadores para vocês dentro desse tema. Vocês podem falar dos benefícios da educação à distância ou dos prejuízos, dos malefícios, dos problemas. Tem coisa boa? Muita, muita coisa boa. Tem coisa ruim? Depende de quem olha. Pode ser ruim, extremamente ruim para vocês, a educação à distância, ou não. Para algumas pessoas pode ser mais confortável. Como, por exemplo, assistir a aula do jeito que vocês estão assistindo agora. Compreendido? Não que seja uma coisa boa, né? Mas não que seja uma coisa ruim também. Como eu falei, depende muito de quem olha, de quem produz. Por exemplo, eu posso criticar esse tema aqui, mas uma pessoa pode não criticar, a pessoa pode gostar, né? Vai colocar tudo bem explicado no Google Sala de Aula? Sim, vou sim. Certo? Compreendido? Ficou claro? Bom, então só para recapitular aqui, para quem chegou depois também, para quem chegou depois do começo da aula, só lembrando, tá? As nossas duas últimas atividades, a penúltima foi uma crônica cujo tema era livre, desde que fosse uma crítica social, crônica narrativa, tá? Isso foi passado dia 17 de agosto, tá bem? A última atividade que eu passei foram algumas questões, 14, aliás, 14 questões, que já foram até corrigidas na nossa última aula, tá bem? 14 questões que foram corrigidas na nossa última aula. Dessas questões, aliás, apenas 8 pessoas mandaram. Não tem data certa ainda,
mas a nossa prova está se aproximando, tá certo? E como eu falei para vocês, entre uma prova e outra prova, vocês devem mandar todas as atividades, porque as atividades desse intervalo de tempo aqui, entre essa prova e essas atividades aqui, vão te dar uma pontuação na próxima prova, caso você precise, tá bem? Então, não esqueçam de atualizarem as atividades que vocês estão devendo, tá certo? Pode ser que você precise, pode ser que você não precise. Ou pode ser que você nem precise e você receba uma pontuação. Por quê? Porque fez todas as atividades, né? É uma demonstração de competência também, certo? E sobre a atividade de hoje, você vai me produzir, né, para a nossa próxima aula, uma crônica narrativa também dentro desses dois eixos aqui, né? Ou você escolhe um tema, ou você escolhe outro tema. Ou vai ser política, ou vai ser educação. Só uma. 13 a 30 linhas, como sempre, certo? No caso, só para sexta, eu queria botar para segunda mesmo. Professor, vai comparar com... Não, pode fazer pergunta mesmo. Deixa eu ver aqui, Maria. Deixa eu pensar aqui no seu caso. Sexta-feira, dia 4, né? Vixe, Maria. É porque aí já entra no outro plano para o mês de setembro. Tem que terminar o mês de agosto. Vai ficar para o dia 31 mesmo. Já é setembro. Setembro já tem outra programação. Não deixa para segunda. Bom, a entrega vai ser sexta-feira, tá bom? Eu vou deixar para sexta-feira, tá ok? Mas segunda-feira a gente já vai começar a penetrar outro tema, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. A gente se vê segunda-feira com produção textual. Bom final de semana para todos vocês. A gente se vê na próxima. Até mais.